Salutem Punct Trianguli. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso congresso. Agradeço imensamente o convite da professora Olga e de seu grupo de pesquisa para falar sobre Ovídio. Falar de um dos maiores artistas da palavra na literatura latina não é uma tarefa fácil. Assim como não é falar do amor. Mas qual seria a graça se fosse fácil, não é mesmo? Em Ovídio, o amor é muito mais que um sentimento. Ele é força poética, conflito, jogo, técnica, ferida e ironia. Quem era, então, esse escritor tão performático que explora tão bem a voz poética a ponto de criar uma máscara textual sedutora em seu discurso? Públio Ovídius Naso, conhecido por Ovídio, nasceu em 43 a.C. em Sulmo, atual Sulmona, na região de Abruzzo, na Itália, e faleceu em 17 d.C., na cidade de Torres, atual Constança, na Romênia, em exílio, sendo, portanto, um poeta proeminente da era de Otávio Augusto. Oriundo de uma família nobre, recebeu educação diferenciada em Roma, estudou direito e ocupou alguns cargos públicos, até abandonar a carreira por volta do século 25 a.C., para se dedicar à poesia. Acabou integrando o círculo literário dos poetas Horácio e Propércio, ao lado dos quais ganhou fama por causa de seus versos leves e elegantes, que traziam como temáticas o amor e a mitologia. Foi autor de Amores, Heroides, Consolatio ad lium sive, Epitecheion Drusi, Medicamina Facei Feminae, Ars Amatoria, Rebellia Amoris, Medeia, Fastus, Metamorphoses, Ivis, Tristia, Epistolae ex ponto Aeoliticae Nux. O primeiro grande poeta deste estilo foi Minervo, que também era flautista, considerado o criador da elegia amorosa, a quem sucederam Propércio, Cornélio Galo, Catulo e o próprio Ovídio, que foi o último. Como o próprio autor de Metamorfoses conta, em uma espécie de autobiografia intertextual, no seu livro Tristia. Coloquei aqui para vocês no slide para vocês acompanharem. Eu falei a leitura primeiro em latim e depois a tradução para explicar o que o Ovídio falou. O latim que eu utilizo é o latim acadêmico, não é o eclesiástico, ok? Então vamos lá. Temporis ilio colui foique poetas, quotique aderant vates rebaradesse Deus, saepe suas lucres, legit mihi grandior Paike nocet serpens, pai iugat herba macer, saepe suos solidus recitari propertius ignes, iuris solidati comihi iungitus erat. Pontrix hero vassus quoque clarus iambis, dulcia conjunctus membra fuere mei, et tenuit nostras numerosus oratius aures, dum ferit Ausonia carbina culta lira. Vergilium vidi tantum nec auarea tibulo, tempus amicitiae fata dedere mei. Successor fuit tibi Gale, Propertius illi, quartus abhis serie temporis ipsi fut. Em português, naquele tempo, cultivei e favoreci os poetas. E quantos poetas havia, eu julgava que eram deuses presentes.
Muitas vezes, Master, já mais velho que eu, lia para mim suas aves. E qual serpente prejudica, qual erva auxilia. Muitas vezes, Propércio, acostumado a recitar seus próprios fogos, pelo direito da amizade com que a mim estava unido. Último, célebre pelo poema épico, e Bastos, também famoso pelos seus iambos, foram membros doces de minha convivência. E o rítmico Horácio prendeu meus ouvidos, enquanto tocava com a curta lira cantos da Ausônia. A Virgílio apenas ouvi, e para Turbo, provavelmente avarento, o destino não deu tempo para minha amizade. Este, Propércio, foi sucessor teu, Galo, aquele, Virgílio, sucessor de Propércio. Eu fui o quarto na sequência temporal após eles. Essa passagem do livro Tristia, que Ovídio escreveu já em seu exílio, revela bastante como que ele tinha como que eu vou dizer, sabedoria, ele conhecia o seu lugar dentro da tradição da literatura latina. Quem melhor do que ele próprio para nos ensinar isso? Continuando. Ovídio foi o mais fecundo poeta elegíaco-amoroso do período augustino. Lírico, polido na métrica, mitológico, elegante, engenhoso, descritivo, imaginativo, pitoresco no estilo. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como o amor aparece na obra dele, especialmente em textos como Amores, Ars Amatoria, Remedia Amores e Tristia. E como, logo nos começos de seus livros, o Cupido, que na Grécia era chamado de Eros, surge como uma figura decisiva. O poeta nos dá, desde os primeiros versos, a ideia de que o amor governa, ao mesmo tempo, a experiência humana e a própria forma composicional da poesia elegíaca. Antes, porém, devemos conversar um pouco sobre como os antigos gregos e romanos percebiam este sentimento. Está aí um slide na lousa com as formas mais comuns de interpretarmos o amor, sendo elas eros, filia, storge, ágape, ludus, pragma e filáutia, tá? Eros, como vocês sabem, é o amor erótico, o amor passional. Filia é o amor de amigo, o amor de amizade. Storge é o amor familiar. Ágape é o amor incondicional, que seria mais incorporado dentro do cristianismo como o amor de Deus, né? O amor divino. Ludus é o amor brincalhão, né? O amor lúdico. Muitas vezes Cupido encarna esse tipo de amor, apesar de que as brincadeiras de Cupido geralmente dão muito mal, né? Pragma seria o amor pragmático, que é aquele do casamento, e a filáutia, o amor próprio. Em Ovídio, nós temos basicamente eros, filia e ludus. Ludus justamente dentro da personalidade de Cupido. Okay? Os outros aparecem menos e o ágape praticamente não aparece, justamente porque, como eu disse, o ágape é mais dentro do amor cristão. E nessa época Roma ainda era pagã.
Vamos para um outro trecho, porque a melhor forma de nós percebermos como esse amor acontecia dentro da literatura de Ovídio é pela própria literatura dele. Portanto, eu selecionei alguns trechos para ilustrar esses amores que aparecem na obra do poeta. O primeiro trecho é esse. Arma graui número violenta quae bella paravam, edere materia conveniente modis, parerat inferior versus, dicice Cupido, tique unum surrupice pedem. Vejam só, eu ouvi já cantando, tá? Eu preparava a cantar armas com metro grave e guerras violentas, para publicar com assunto adequado a esses modos. O verso inferior era par, disse que Cupido riu, até ter roubado um pé. Observem na próxima ilustração o que o Ovídio quer dizer com isso, tá? Observem a parte de cima do exâmetro datílico. São seis partes, 6 pés, né? E o pentâmetro datílico, ele é igual, só que tem um a menos. É esse pé que o Cupido roubou. Então, quando o Cupido rouba esse pé, ele transforma algo que é sobre guerra, que seria escrito no exâmetro datílico, em algo sobre amor, que é a elegia, que é o pentâmetro. Então, percebam que é uma figura discursiva. O Cupido brincalhão, né? Ele meio que pensa assim, não, você não vai escrever sobre guerras, não. Você vai escrever sobre o amor. Vai lá e tira o pé. E aí ele escreve sobre o amor, né? O poeta diz que ele se preparava para cantar um assunto épico, né? As armas e as guerras violentas, mas o Cupido riu dele. Olha o Ludus, né? O Cupido riu e roubou um pé. Esse pé é um grupo fixo de sílabas com uma sequência que alterna entre longas e breves, repetindo-se ao longo do verso, o que lhe concede um módulo rítmico. Vocês, acredito que não saibam, né? As sílabas breves, chamadas de bráquia, elas são representadas por esse ozinho assim, né? E a outra, que é o macron, que é uma sílaba longa, né, representada com um traço, tá? Então, por exemplo, no exâmetro, nós temos longa, breve, breve, 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 longa, breve, breve. Perceberam? O exâmetro datílico, que é esse primeiro exemplo, né, típico da epopeia, tem 6 pés. Quando o Cupido rouba um pé, ele fica com 5, né? 2 hemesquítios de 2,5 cada, mais um curto, gerando o pentâmetro datílico, comum à poesia elegíaca, cujo assunto principal é o amor. Ovídio ensina uma troca de estilo literário, que produz um efeito poético, irônico e pragmático. Não se engane ao imaginar que o poeta esteja obedecendo a uma força externa, no caso, o Cupido, pois Ovídio é um artista do amor. O deus brincalhão é mais que uma representação mitológica. Ele é uma artimanha linguística sofisticada. E ele também atua dentro do discurso. O que está implícito é a noção de que o amor, mais astuto e jocoso do que a guerra, vence pela grandiloquência. O amor, ludus, insere aqui. Tal mecanismo é extraordinário e demonstra uma genialidade
cara aos grandes poetas atemporais. O amor não é somente o assunto do poema, como um agente dele, alterando-o. O amor é muito mais que isso. Cupido aparece como aquele que manda, corrige, desvia e determina a forma literária. Em vez da guerra heróica, teremos o amor. Em vez da épica, da elegia, em vez de Marte, teremos Vênus. Ou seja, o amor é tão poderoso que muda e molda a própria linguagem do poeta. Passemos para o próximo slide, do livro Amores. Militat omnis amans et habet sua castra Cupido. Todo amante é um soldado, e o Cupido tem o seu próprio acampamento. Aproveitando que a questão sobre o assunto da epopeia estava posta, Ovídio cria uma imagem marcante de como vê o amor. Ele é belicoso. Amar é entrar em tensão. Todo amante está em campanha, cuja guerra é de outra natureza, contra as dificuldades do amar, seus desejos, recusas, crimes, ansiedades, traições. Servir na guerra do amor é cuidado e sofrimento ao mesmo tempo. Simbolicamente falando, o amante seria o soldado, Cupido, o comandante, e a guerra, o coração humano, onde são travados encontros, estratégias, conquistas, perdas, conflitos, etc. Nesse sentido, Cupido seria aquele que organiza e lidera os que se aventurarem no campo da batalha do amor. Ser um amante é como ser um soldado que se alista e aceita as guerras, as regras dessa guerra. O amante está em missão militar, sob o comando de quem? Do Cupido, que tem o seu próprio quartel-general dentro do coração de cada um de nós. O amor aqui é sempre dramático, mas nunca totalmente solene. Temos uma mistura agora de Eros com Ludus. Outro slide. Agora de Ars Amatoria. Siquis in hoc artem populum non novit amandi, hoc legat et lecto carmine doctus amet. Arte quitae, veloque, rates remoque, moventur. Arte leves currus, arte legendus amor. Se alguém neste povo não conhece a arte de amar, que leia isto, e após ler o poema, que ame, agora instruído. Pela arte, os navios velozes são movidos com vela e com remo. Pela arte, os leves carros. Pela arte, o amor que deve ser guiado. Enquanto em Amores, Ovídio ensina sobre a prática amorosa do amante, em Ars Amatoria, ele transforma essa experiência em ensinamento. Ou seja, Ars Amatoria é a sistematização didática e técnica da experiência amorosa vivida e dramatizada em Amores. Nesses versos iniciais que eu trouxe, percebemos que o entendimento do amor ultrapassa o próprio Eros, pois ele precisa ser aprendido, conduzido,
aperfeiçoado. O poeta assume, digamos assim, um papel de pedagogo do amor. Isso é fascinante, é simplesmente genial, porque transforma um poema em uma espécie de manual, mas não um manual trabalhado artisticamente, cheio de brilho, elegância e malícia. Ovídio não escreve como um moralista, e nós acreditamos que ele fora exilado justamente por esse motivo. O poeta conhece os códigos da sedução, da aparência, do tempo e, principalmente, da linguagem do amor. Mais um outro texto. Tifis in harmonia pupe magister erat. Me Venus artificem tenero praefecti amore. Tifis, na embarcação beócia, era o mestre. Vênus me nomeou mestre para o amor afetuoso. Quando Ovídio escreve sobre o amor, não pensa somente no sentimento interior. Ele pensa na encenação social do desejo, pois ele se vê como um artesão do amor. Artificem amore. Que traduzimos como mestre nesta passagem por motivos estéticos e sintáticos. Mas a imagem do artesão é mais completa conceitualmente. O que ele ensinou ao dizer isso? Que como um artesão, ele constrói, molda, organiza a experiência amorosa, discursivamente, a forma literária. Esse amor é um eros afetuoso e disciplinado, aquele que se aprende e se cultiva, não apenas um eros de paixão bruta, desgovernada. E nesse ponto, vale a pena recuperarmos o pensamento platônico, pois Ovídio está se remetendo a ele. Na parábola da biga, no diálogo de Fedro, Platão distingue o amor desgovernado, o que é o cavalo esquerdo dominante, que representa a paixão bruta, ou o desejo sexual puro, do amor disciplinado, que é o cavalo direito, controlado pelo cocheiro, que seria o amor inspirado, autêntico, virtuoso. A alma é dividida em três, né? E 2 cavalos e um cocheiro. Eu lerei um trecho do grego aqui para vocês terem uma visão melhor, porque eu acredito que vocês não conhecem. Essa imagem clássica, platônica, traduz a ideia de que o amor pode ser disciplinado exercendo a paixão, o que se conecta com a ideia de um eros afetuoso e disciplinado de Ovídio. O amor com essa roupagem existe para além da essência pura. Ele também é linguagem, performance, máscara e narrativa. Para amar, é necessário representar. Vamos ao texto platônico. Como no início deste mito, em 3 partes dividimos cada alma, 2 delas em forma de cavalo e a terceira em forma de cocheiro, também agora fiquemos ainda com isto. Ora, dos cavalos um é bom, dizemos, e o outro não. Mas que virtude é a do bom, ou que maldade a do mal, não explicamos. E agora deve-se fazer. Aquele que com 2 está em mais bela posição e é de forma ereta e articulada, tem colo alto, focinho acurvado, cor branca, olhos negros, de honra com moderação e reserva, é amante, de opinião verídica e companheiro, e sem pancada, com apenas encorajamento e palavra, se deixar guiar. O outro é, ao contrário, torto, maçudo, desconforme, com colo grosso, serviço curta,
rosto chato, olhos esbranquiçados, é sanguíneo, de insolência e jactância, companheiro peludo de orelha, surdo ao açoite e aguilhão, dificilmente sedento. Quando, portanto, o cocheiro, à vista do amoroso vulto, toma a alma aquecida com a sensação, enche com a picadas do purido e do desejo, o cavalo que lhe é dócil. Como sempre, também agora forçado pelo pudor, contém-se para não saltar sobre o amado. O outro, porém, não mais atende nem às esporas, nem à chibalta de cocheiro, mas, arrancando violentamente, ele se lança e, causando todo o aborrecimento ao companheiro de julgo e ao cocheiro, ele os força a ir ao namorado e lhe fazer menção das afrodisíacas delícias. Os dois, no começo, resistem, indignados, como se forçados a atos terríveis e ilegítimos. Acabam, todavia, quando não tem mais limite o mal, por se deixar levar adiante, cedendo e consentindo em fazer o que lhes é exigido. E assim, eles bem perto, a verem o vulto do namorado por os cantos. Tão logo o viu o cocheiro, sua memória transporta-se à essência da beleza, e de novo a contempla, acompanhada de sabedoria e erguida com o sagrado trono. Tão logo a viu de temor e veneração, ele cai para trás, e ao mesmo tempo é forçado a puxar as rédeas, com tanta energia que senta sobre a garupa os dois cavalos. Um a gosto, por não resistir, e o outro, o violento, muito a contragosto. Afastado, os dois mais longe, enquanto um, de vergonha e espanto, banha de suor toda a alma, o outro, cessada a dor que teve com o freio e a queda, mal retoma o fôlego e insulta, colérico, maltratando muito o cocheiro e o companheiro de jugo, como se por covardia o tivesse abandonado e posto o acordo e, de novo, forçando a relutância deles em avançar. Mal cede ao seu pedido de adiar a investida. Chegado o tempo atrasado, se os dois fingem esquecer, ele os relembra. Força, relincha, puxando, os obriga de novo a se dirigir ao namorado para as mesmas conversas. E quando estão perto, arqueando e esticando o rabo, mordendo o freio, com despudor, ele puxa, e o cocheiro, ainda mais sentindo o mesmo sentimento, como por uma barreira, repelido, ainda com mais força, repuxando os dentes ao insolente cavalo e freio, ensanguentando-lhe a língua injuriosa e as mandíbulas, e pondo-lhe por terra as pernas e a garupa. Entrega-o à dor. E quando, sofrendo muitas vezes o mesmo trata o mentor, o mau cavalo desiste da insolência. Humilhado, segue doravante a previdência do cocheiro. E quando vê o belo jovem, de medo, ele se perde. E assim acontece, já então, a alma do amante segue o namorado com recato e temor. Esse trecho que eu li apresenta uma das mais conhecidas alegorias da filosofia platônica, o mito do carro alado, exposto no diálogo de Fedro. Nele, Platão nos oferece uma imagem poderosa da alma humana, concebida como um cocheiro que, ao conduzir os dois cavalos de naturezas radicalmente distintas. Essa imagem não é meramente decorativa, mas profundamente simbólica. O cocheiro representa a razão, enquanto os dois cavalos encarnam forças opostas que habitam no interior do homem. De um lado, temos o cavalo bom, descrito como belo, harmonioso, disciplinado, amante da honra e guiado pela moderação. Ele simboliza aquilo que há de nobre na alma, a capacidade do autocontrole, o senso de dignidade e a disposição de seguir a razão. Do outro lado, encontramos o cavalo mau, disforme,
impetuoso, dominado pelos impulsos e pela insolência. Este representa os desejos desordenados, a tendência ao excesso, a satisfação carnal imediata. O ponto central da narrativa surge quando a alma se depara com o objeto amado. Esse encontro desperta uma força intensa, que é justamente Eros, que mobiliza toda a estrutura psíquica. O cavalo mau reage prontamente, tentando arrastar a alma sem direção ao prazer físico, enquanto o cavalo bom resiste, sustentado pelo pudor e pelo respeito. O cocheiro, por sua vez, experimenta algo ainda mais profundo. Ao contemplar a beleza do amado, ele se recorda da própria essência da beleza, aquela que, segundo Platão, a alma já contemplou antes da sua encenação e da sua encarnação. É nesse ponto que se instala o conflito. A alma é puxada em direções contrárias. De um lado, a elevação contemplativa. De outro, a queda no desejo descontrolado e carnal. A luta é intensa e Platão descreve com imagens quase violentas o freio que fere, o sangue, o esforço do domar, o cavalo rebelde. Isso indica que o autodomínio não é um processo fácil ou espontâneo, mas exige disciplina, esforço e, sobretudo, educação interior. Justamente o que o vídeo está tentando passar nessa parte. No entanto, o objetivo não é eliminar o desejo, mas transformá-lo. Quando o cavalo mau é finalmente submetido, não desaparece e passa automaticamente a obedecer. O amor, então, deixa de ser uma força caótica e torna-se um caminho de elevação. A relação com o amado passa a ser marcada pelo respeito, pelo recato e por uma espécie de reverência, pois aquilo que se ama já não é apenas o corpo, mas a manifestação sensível de uma beleza muito mais alta. Platão nos propõe uma visão profundamente sofisticada da vida psíquica. Somos seres divididos, somos seres tensionados por impulsos diversos. E a tarefa ética fundamental consiste em governar a nós mesmos. O amor, nesse contexto, não é um obstáculo à razão, mas uma oportunidade, desde que seja orientado corretamente, desde que o cocheiro consiga controlar os cavalos. Ele pode nos arrastar para baixo, mas também pode nos conduzir ao mais alto e sublime amor, dependendo de como conduzimos o nosso próprio carro. Portanto, Ovídio nos remete diretamente a Platão nessa passagem de A Arte de Amar, Ars Amatorium. Próximo slide. Legerat huius amor, titulum nomenque libelli, bella mihi video bella parantur ait, et mihi propositum perfice dixit opus. O amor leu o título e o nome deste livrinho. Vejo, disse ele, que se preparam as guerras contra mim. Isso foi em Remédios do Amor. Ah, gente, ele corrigiu automaticamente o corretor que corrige errado, tá? Desculpa. Et mihi propositum perfect dixit opus. E me disse, leva a cabo a obra que te propus. Observem que interessante. Em Remédio a Amores, o tom acentua-se. Aqui o vídeo cria um diálogo curioso com o próprio amor. Vocês vejam que está entre aspas, né? É o próprio amor, é Cupido dizendo isso.
Cupido percebe que o poeta quer combatê-lo, mas, ao mesmo tempo, parece estimular a obra. Vejam lá que ele diz, ó, vejo, disse ele, que se preparam guerras contra mim. Então, eu estou vendo que você está meio que resistindo, né? Você não está querendo falar sobre o amor. E aí depois ele dá um ultimato lá embaixo, né? Leva a cabo a obra que te propus. Isso é muito característico no vídeo. O amor nunca desaparece completamente. Mesmo quando a gente tenta curá-lo ou extirpá-lo. Ele retorna. Retorna como memória, como prazer, como desafio. O amor em Ovídio não é só um aprendizado técnico. Ele também é dor, frustração, instabilidade, cobrança. Quando o amante não domina a experiência amorosa, a exemplo dos cavalos lá do Platão e do cocheiro, né? Ele é dominado por ela e ele paga o preço por isso, invariavelmente. Próximo trecho. Uxor amans flenten flens acrius ipsa tenebat, imbe per indignas usque cadente genas, nata procu libicis aberat diversa sub horis, nec poterat fati certior esme. Quocunque aspiceres lucitus gemitusque sonabant, fomaque non taciti funeris iuncitus erat. Femina virke meo pueri quoque funere maerent, inque domo lacrimas angulus omnis habet. Si licet exemplis in parvis grandibus uti, haec facis Troiae, caperentum erat. A esposa, amorosa, ela mesma, chorando mais intensamente, segura o que chora, com a chuva caindo incessantemente pelas suas faces indignas. A filha estava longe das costas das diferentes litorais. Nem podia estar certa do meu destino. Para onde quer que olhasses, prantos e gemidos ressoavam. E no interior havia o aspecto de um funeral não silencioso. A mulher e o homem choram pelo meu funeral, também as crianças. E na casa, todo canto possui lágrimas. Esse é de Trístia. Ele traduzido dessa forma porque eu estou fazendo uma tradução própria do Trístia. Então, existem algumas palavras aqui que estão adaptadas para darem mais sentido em língua portuguesa. Por isso que eu separei. As outras tinha a trecho em latim e embaixo em português, que era literal, né? Eram literais. Este já está um pouco modificado, tá? Pretendo lançar até o final do ano esse trabalho. Vamos interpretar, então, essa passagem. A parte em que Ovídio descreve a noite de sua partida para o exílio em Tomis. Nela, o amor assume um caráter tríplice, relacionando o vínculo familiar ao luto. Então, nós temos Eros, Storge e Filha, todos os três juntos. O amor da esposa é o mais intenso e visível. Ela chora e segura o poeta, uma imagem forte de afeto, proteção e incapacidade de suportar a separação. O verbo tenet, que é o segura, né? Mostra que o amor é também apreensão, no sentido de não querer deixar ir. O amor da filha é a ausência, mesclada com memória e saudade, pois ela está longe. Por fim, percebemos o amor doméstico, refletido no trecho. Na casa, todo canto possui lágrimas. Ou seja, um amor que se expande para todos os membros da família, incluindo crianças, e possivelmente
os servos. É aquela espécie de amor coletivo, com solidariedade ao luto, como se a casa inteira, a casa toda, fosse um funeral não silencioso, porque eles estavam chorando, né? Então o luto era... Bem, espero que vocês tenham percebido como o amor é plural em Ovídio e como a cada livro Ovídio focaliza em um determinado aspecto do amor, em uma determinada faceta. Ovídio faz da ironia uma das chaves que estrutura a poética amorosa. Em nenhum momento, ele se coloca na exuberância, fúria de um mestre inocente, nem na arrogância limpa de um confessor transparente. Seu texto é de duas faces. Ele ensina, mas ele também mina esse ensinamento. Ele confessa, dramatiza a confissão. Ele finge condenar o amor, amplifica esse amor por meio da linguagem. Essa duplicidade não é um mero enfeite. É um recurso literário que funciona como uma assinatura linguística. Ovídio sabe que o amor é um fenômeno líquido demais para ser contido por discursos unívocos. E é por essa razão que o amor em sua obra nunca é retratado como uma verdade descomplicada e absoluta. O que ele é, em sua raiz, permanece sempre como uma experiência ambígua, prazer e dor, jogo e cicatriz, disciplina e paixão. Essa ambiguidade fundamenta o seu poder. Você é convidado a reconhecer que, para Ovídio, o amor nem mesmo se encaixa em categorias tão rígidas como as apresentadas no começo dessa palestra, pois ele se mescla, ele se multiplica, faz a sua própria linguagem. E é uma potência contralógica, realizada ao mesmo tempo como desejo, maquinação, elasticidades mentais e fabricação de palavras. O poeta não trabalha a partir do remédio para essa contradição, mas sim com um material estético tal como ele é. Embora a ênfase do nosso discurso esteja principalmente na poesia amorosa, dos amores e em obras similares, é preciso ter em mente que ele também atuou no épico, e os fios do amor permaneceram em suas obras, mesmo quando a narrativa se torna mítica, cosmológica ou uma genealogia divina. O desejo espreita por baixo, como um fluxo subterrâneo que impulsiona a ação. Em Ovídio, a metamorfose raramente é um processo neutro. Na maior parte das vezes, resulta de uma ação erótica, seja perseguição, recusa, rendição ou fuga. Ela não tem lugar e move corpos, desloca afetividades, desfaz aquilo que conferia estabilidade aos sujeitos. Ela é uma transformação. Ninguém deixa o amor sem ser amorfado, digamos assim. Ou seja, todos se transformam pelo amor. Além de ser um poeta do romance e da sedução, Ovídio é o poeta da transfiguração, operada justamente pelo desejo, por Cupido. O amor torna-se um mecanismo narrativo, um operador simbólico e um agente de mudança. Cupido
não é uma figura de decoração, mas um princípio de organização. Ele determina o metro, ele redireciona a poesia, ele embaralha o impulso lírico do poeta e transforma o próprio poeta em intérprete de suas forças. Ele está estilística e linguisticamente amarrado à obra do Ovídio, assumindo um papel para além da mitologia. Cada livro evidencia um aspecto diferente dessa dinâmica. O amor frito, lamento e elogio elegíaco nos amores. A ars amatória toma esse conhecimento e quase aplica uma retórica do desejo. Em Remedia Amoris, ele se converte em uma injúria trabalhada para terminar não letal, embora jamais completamente apagado. Ovídio nos ensina que o amor não é apenas uma emoção a ser sentida. Ele narra, aprende, perde e, principalmente, se reinventa. Esse aspecto profundo, interno da sua poesia, foi responsável por tornar seu pensamento atemporal. O amor nunca é uma condição estática, mas sim um verbo vivo, sempre acontecendo, sempre sendo reescrito. Ele atravessa sua própria essência e se torna um evento móvel e plural, eternamente aberto à reinterpretação. Essas são as referências dos livros que eu utilizei. Agradeço muito, gratia tibi água, e termino por aqui minha palestra. Muito obrigado. Pectus est, quod discertus facit.